E só para lembrar, finalzinho da aula passada, no final da aula passada nós estávamos falando de fusão e solidificação, né? Onde a solidificação, no caso, é o processo inverso da fusão. E o que eu falei? Lembra? Aqui eu dei um exemplo de um bloco de gelo que está a menos 20 graus Celsius, e nós queremos elevar a temperatura dele até 40. E lembre-se, eu falei que todo o corpo ele se aquece até um determinado limite de temperatura. É a temperatura no qual ocorre a mudança de fase. No caso do gelo da água, essa temperatura ocorre, a temperatura de fusão ocorre a 0 graus Celsius. Então, o gelo, a temperatura, a pressão normal, pressão de uma atmosfera, ele só vai até a temperatura de 0 graus Celsius. Então, ele está a menos 20 graus Celsius, ele recebe calor, uma quantidade de calor Q1, e aumenta a sua temperatura até 0 graus Celsius. Como houve mudança de temperatura, nós chamamos esse calor de calor sensível. E, estando a 0 graus Celsius, por mais que o gelo receba mais calor, ele não vai mais aumentar a temperatura dele. O que vai acontecer? Ele vai mudar o estado de agregação das suas partículas, no caso, moléculas de H2O. Então, esse calor agora recebido não vai ser mais usado para aumentar a temperatura do gelo, porque ele já está na temperatura de mudança de fase. O que vai acontecer é que essa energia agora recebida vai ser usada para mudar o estado de agregação dessas partículas e vai ocorrer uma mudança de fase. Então, o gelo, recebendo a quantidade de calor Q2 agora, a temperatura dele não vai mudar, na verdade, ele vai sofrer uma mudança de fase. E como é um calor relacionado com mudança de fase, a gente chama de calor latente. Então, agora nós temos água a 0 graus Celsius. Antes a gente tinha gelo a 0 graus Celsius, agora nós temos água a 0 graus Celsius. E se a gente continua cedendo calor para a água, ou seja, a água continua recebendo calor, aqui eu chamei de calor de Q3, agora a temperatura da água vai aumentar de 0 até 40 graus Celsius. E esse calor, por estar envolvido em uma mudança de temperatura, a gente chama de calor sensível. Lembre-se, calor sensível tem a ver com mudanças de temperatura. Calor latente tem a ver com mudanças de fase. Então, eu tenho que contabilizar, eu tenho que fazer a conta de 3 quantidades aqui. Eu tenho que calcular o Q1, o Q2 e o Q3. O Q1, calor sensível, a gente usa a expressão fundamental, ou fórmula fundamental da calorimetria, que é massa, calor específico, vezes a variação de temperatura para o gelo. O Q2 é mudança de fase, né? O Q2 é mudança de fase, então é simplesmente a massa vezes o calor latente de fusão. Por quê? Porque do gelo para a água está acontecendo um processo de fusão, o gelo está se fundindo. E o calor Q3, de novo, é calor sensível, é a mesma expressão, só que agora é para a água. Então, ora entra o calor específico do gelo, ora entra o calor específico da água. E se nós formos desenhar o diagrama, aqui é uma curva de aquecimento, o gelo está sendo aquecido, então essa curva é uma curva de aquecimento, tá? Olha aqui, ó, o gelo começa aos menos 20, ele recebe uma determinada quantidade de calor, a temperatura dele aumenta, olha para onde aponta o eixo aqui da temperatura. E o calor aqui é calor recebido, então o eixo horizontal é calor recebido, o eixo vertical é temperatura. Então, a temperatura dele aumenta de menos 20 até 0. Aí que no processo de fusão, ele recebe calor, mas a temperatura não muda, por isso que é uma reta horizontal. E depois que ele se funde completamente, lembre-se, o gelo ou a água, no final, você vai ter água. Enquanto tiver nesse processo de fusão, existe uma mistura de água e gelo. Enquanto tiver essa mistura de água e gelo, a temperatura é 0 graus Celsius. A temperatura só vai voltar a aumentar quando todo o gelo tiver se transformado em água. E aí a água agora aumenta a temperatura até chegar em 40 graus Celsius. Então, esse aqui é um diagrama de aquecimento para uma substância simples como a água. Então, se nós formos para o laboratório e fizermos a curva de aquecimento da água, é exatamente isso aqui que a gente vai ver. Tá? O processo inverso, que é o de resfriamento da água, que foi o que eu disse, agora a água que está a 40 chegar a menos 20, o
processo é exatamente inverso. Nós vamos ter exatamente as mesmas contas, só que aqui vai entrar o calor latente de solidificação. Por quê? Se a água está a 40 graus Celsius, para ela diminuir a temperatura dela, ela tem que ceder calor. Ou tem que ser retirado dela calor, ou energia térmica. Então, ela vai perdendo energia térmica e sua temperatura vai diminuindo. Por quê? Porque o grau de agitação das partículas vai diminuindo, tá? Então, só que o calor latente de solidificação, né, se o corpo tem que ganhar 80 calorias para sofrer o processo de fusão, ele tem que perder 80 calorias para sofrer o processo de solidificação. Então, só muda o sinal, o valor numérico em si é o mesmo. E a curva agora é de resfriamento, olha só. O corpo estava a temperatura de 40 graus Celsius, a temperatura cai, porque ele cedeu, agora é calor cedido, ele cedeu determinada quantidade de calor. E aqui, agora, o líquido vai se transformando em gelo. Enquanto o líquido não se transformar todo em gelo, a temperatura não volta a variar. Então, quando o líquido se transformar totalmente em gelo, ou seja, quando o corpo ceder, ou seja, a água ceder toda a quantidade de calor necessária para ela se transformar toda em gelo, aí a temperatura volta a diminuir de novo. Agora é gelo, temperatura diminuindo até chegar a menos 20. Então, esse é o diagrama de resfriamento. Então, eu vou ler aqui com vocês o exercício. Ele diz o seguinte, tá? Deseja se transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Foi exatamente o que eu discuti, só que agora nós temos a quantidade de gelo, são 100 gramas. Aí está escrito aqui, ó, sabe-se que o calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius, e o da água vale 1 caloria por grama vezes graus Celsius, e que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Aí tá aí, quanto calor em quilocaloria devemos fornecer a esse gelo? Então, ele dá a quantidade de massa, a quantidade de gelo que tem, a temperatura inicial, a temperatura final, dá o calor específico do gelo, o calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo. Exercício 28 da página 53. Deseja se transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grama e por grau Celsius, e o da água 1 caloria por grama e por grau Celsius, e que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Quanto calor em quilocalorias devemos fornecer a esse gelo? Então, no problema, temos gelo a menos 20 graus Celsius, 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, e nós queremos transformar essas 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Então, numa primeira etapa, que nós temos que ceder calor para o gelo, ou seja, o gelo tem que receber calor, o gelo vai ter que receber calor para a temperatura do gelo aumentar de menos 20 até 0 graus Celsius. E como houve mudança na temperatura, esse calor que nós vamos chamar de Q1 é um calor sensível. Como nós vamos calcular ele? Massa vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura, que vai ser 0 menos 20. A variação vai ser de mais 20. E uma vez tendo gelo a 0 graus Celsius, o gelo tem que receber calor para que ele possa fundir-se, ou seja, para que ele possa sofrer uma transição de fase, sair da fase sólida e ir para a fase líquida, virar água. Então, para que essas 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius, note, o gelo ele se funde a 0 graus Celsius, ele tem que atingir essa temperatura. Se torne água a 0 graus Celsius, todo o gelo tem que se fundir. O calor necessário para que isso aconteça, nós vamos chamar de Q2, para que todo o gelo sofra o processo de fusão, nós vamos chamar de Q2, e esse é um calor onde não há mudança na temperatura. Toda a energia
todo o calor, toda a energia térmica aqui vai ser usada para mudar o estado de agregação das partículas. Elas vão sair do estado sólido, que é gelo, e vão para o estado líquido. Esse calor Q2 é o calor que nós vamos chamar de calor latente. E como nós vamos calcular ele? É a massa do corpo, que no caso aqui é 100 gramas, multiplicado pelo calor latente de fusão, que no problema é dito que para o gelo se fundir é 80 calorias para cada grama. Tendo água a 0 graus Celsius, o corpo vai continuar recebendo calor, agora essa água vai continuar a receber calor para aumentar a sua temperatura até 30 graus Celsius. Ou seja, as mesmas 100 gramas de água vai receber agora calor para aumentar a sua temperatura até 30 graus Celsius. Esse calor agora é um calor onde ocorre mudança na temperatura. Então, esse calor nós vamos chamar de calor sensível. E como nós vamos calcular esse calor? É a massa de água, que vale 100 gramas, o calor específico que agora é da água, vezes a variação de temperatura, que vai ser 30 menos zero. Então, a quantidade de calor total, o que? Total, vai ser a soma, então, de Q1 mais Q2 mais Q3. E com isso nós podemos calcular separadamente cada uma dessas quantidades. O Q1, por exemplo, é a massa do gelo, vamos escrever assim, massa do gelo, calor específico do gelo e a variação de temperatura. Com isso, o que nós temos? A massa do gelo vale 100 gramas. O calor específico do gelo, o enunciado do problema nos diz que vale quanto? Vale 0,5 calorias para cada grama e para cada grau Celsius. 0,50. E a variação de temperatura, nós queremos que o gelo chegue a 0 graus Celsius. Então, 0 menos 20, que dá mais 20. Então, o valor que nós temos para Q1, quanto vale? Q1 vai ser, então nós temos que Q1 vale 1000 calorias, cal. Então, nós temos já o primeiro valor, Q1 vale 1000 calorias. Então, para o bloquinho de gelo que está a menos 20 graus Celsius se tornar gelo a 0 graus Celsius, ou seja, sua temperatura variar de menos 20 até 0, aumentar, esse bloquinho de gelo tem que receber 1000 calorias. O Q2 é a quantidade de calor para o gelo se fundir. Como que a gente calcula? É simplesmente a massa do gelo multiplicado pelo L de fusão, ou calor latente de fusão. O que o problema nos diz? O problema nos diz que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias para cada grama. Mas quantas gramas nós temos? Nós não temos 100 gramas? Então, se são 80 calorias para cada grama, se eu tenho 100 gramas, é só multiplicar por 100, que é o que diz a nossa expressão. Então, nós temos 100 gramas de gelo e nós sabemos que o calor latente vale 80 calorias para cada grama. Então, para o gelo todo se fundir, nós precisamos de 8.000 calorias. E por último, o calor 3. Agora nós temos água a 0 graus Celsius. Para essa água que está a 0 graus Celsius chegar a 30 graus Celsius, essa água tem que receber calor. E como que vai calcular esse calor que a água tem que receber? Nós vamos calcular assim, vamos escrever como massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. A massa de água é igual à massa de gelo, que a massa não varia, então 100 gramas. Vezes o calor específico da água. Nós já sabemos que o calor específico da água vale 1 caloria para cada grama e cada grau Celsius. E a variação de temperatura, qual é? É a temperatura que você quer chegar, que vale 30, menos a inicial, que vale 0. Então, essa quantidade de calorias para 100 gramas de água a 0 graus Celsius atingirem 30 graus Celsius. Então, a quantidade de calor total, quanto fica? Fica 1000 calorias mais 8.000
mais 3.000. Ou seja, no total nós temos 12.000 calorias. O problema pede para escrever em quilocaloria. Quilo é um múltiplo de 1.000, então nós podemos escrever como 12 quilocal. 12 quilocal, porque o K é equivalente a 1.000. Então, 12 quilocalorias. Para nós termos para gelo a menos 20 graus Celsius, 100 gramas de gelo a, 20 graus, a menos 20 graus Celsius, se tornar 100 gramas de água a 30 graus Celsius. É necessário esse gelo receber 12 quilocalorias. Tudo bem, pessoal? Note que essa conta é para um corpo, tá? É um corpo que está recebendo calor. Se esse corpo estivesse cedendo calor, a conta seria a mesma. É só aplicar a equação fundamental da calorimetria e a equação da mudança de fase, que dá tudo certo. O próximo problema agora que eu vou passar para vocês, que eu vou discutir com vocês, ele envolve, na realidade, dois corpos trocando energia térmica, trocando calor. E eles estão isolados. Então, eles estão dentro de um... É como se esses dois corpos estivessem dentro de uma caixinha de isopor e eles só trocam calor entre eles. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou ler com vocês, então, esse exercício, tá? Esse é o exercício 37 da página 53 do livro texto, tá? Ele diz o seguinte: vamos colocar em contato térmico 200 gramas de água a 50 graus Celsius com 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Supondo que as trocas de calor se processem apenas entre a água e o gelo, qual é a temperatura final de equilíbrio térmico? Aí ele dá aí o calor específico do gelo, o calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo. Você vai precisar desses dados. Então, é colocado 200 gramas de água a 50 graus Celsius com 100 gramas de gelo juntos, dentro de uma caixinha de isopor, que é um calorímetro ideal. E eles vão trocar energia térmica, trocar calor. Aí a pergunta é, qual é a temperatura de equilíbrio? Lembre-se, toda vez que nós colocamos dois corpos em contato, o corpo tiver com temperatura maior, a temperatura dele vai diminuir. O corpo tiver com temperatura menor, a temperatura dele vai aumentar, até eles atingirem o equilíbrio térmico. Até os dois terem a mesma temperatura. Só que a gente sabe aqui, como nós estamos tratando de gelo e água, pode ocorrer, por exemplo, mudança de fase. Então, nós vamos ver isso. Então, preste bastante atenção nesse problema, que agora são dois corpos, e eu vou ensinar como que a gente faz para resolver quando nós temos dois corpos trocando energia térmica. Exercício 37, página 53. Vamos colocar em contato térmico 200 gramas de água a 50 graus Celsius com 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Supondo que as trocas de calor se processem apenas entre a água e o gelo, qual será a temperatura final de equilíbrio térmico? Dados: calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama e por grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama e por grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, nós temos agora em contato térmico 200 gramas de água, que estão a 50 graus Celsius, e 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Então, o problema pede a temperatura final de equilíbrio. Rapidamente, nós podemos ver aqui do problema que a água que está a 50 graus Celsius, ela vai ceder, ou vai perder calor, vai ceder calor, enquanto que o gelo está a menos 10, vai receber calor. Então, a grande pergunta que nós poderíamos nos fazer é a seguinte: será que a quantidade de calor que a água tem para ceder é o suficiente para fundir todo o gelo? Ou será que a quantidade de calor que o gelo tem para receber ou para receber da água é o suficiente para ele se fundir? Então,
No final, na temperatura de equilíbrio, a pergunta é: o que nós vamos ter? Nós vamos ter água a uma determinada temperatura, uma mistura de água a determinada temperatura, nós vamos ter uma mistura de água e gelo a uma outra determinada temperatura, ou nós vamos ter tudo gelo a uma determinada temperatura. Então, é isso que nós temos que ver o que vai acontecer no final. E a melhor maneira de resolver esse problema é construindo o diagrama de aquecimento para o gelo e o diagrama de resfriamento para a água. E para nós encontrarmos a temperatura de equilíbrio desses dois corpos, nós temos que construir esses dois diagramas no mesmo eixo cartesiano. Aqui nós temos um eixo cartesiano, onde o eixo horizontal é o calor, que no caso aqui vai ser o calor recebido pelo gelo e cedido pela água. E no eixo vertical nós temos a temperatura. Nós já colocamos aqui a temperatura do gelo e colocamos a temperatura da água. E vamos construir o diagrama de aquecimento para o gelo e o diagrama de resfriamento para a água no mesmo eixo cartesiano, no mesmo diagrama. E a temperatura de equilíbrio vai ser aquela na qual as duas curvas se cruzam. Onde as curvas se cruzam vai ser a temperatura de equilíbrio. Então, vamos fazer a conta. Vamos começar pelo gelo. Vamos colocar assim, então, ó, calor recebido pelo gelo. Então, Q1, o gelo está a -10, então vai ser, nós temos que primeiro elevar esse gelo até a temperatura zero. Então, massa do gelo, calor específico do gelo, variação da temperatura do gelo. Então, o que nós vamos ter? A massa do gelo vale 100 gramas. Lembre-se que a massa tem que estar em gramas. O calor específico do gelo, o problema dá 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. A temperatura qual é? O gelo está a -10, eu quero que ele vá até a zero, porque é na temperatura na temperatura 0 graus Celsius que o gelo se funde. Então vai ser 0 menos -10, então mais 10. Então o que nós temos? Nós temos aqui fora 50, fora do parênteses, dentro do parênteses nós temos 10. Então nós temos 500 calorias. Então 500 calorias vão ser necessárias só para pegar o gelo, 100 gramas de gelo de -10 e elevar a temperatura até chegar a 0 graus Celsius. Agora, qual é a quantidade de energia que nós precisamos para fundir o gelo? Nós vamos chamar de Q2. Nós vamos ter a massa do gelo e o calor latente de fusão. A massa do gelo, 100 gramas. Eu quero fundir 100 gramas. Calor latente de fusão vale 80. Então, para fundir todo esse gelo, nós precisamos de 8.000 calorias. Então, para pegarmos 100 gramas de gelo a -10 e fundir totalmente, nós precisamos de 8.000 calorias mais 500 calorias. Então, no final, nós vamos ter 8.500 calorias são necessárias. Nós podemos calcular agora a quantidade de calor para elevar a temperatura, mas vamos parar por aqui. Vamos calcular agora o calor que a água pode ceder quando sua temperatura diminui de 50 graus Celsius até 0 graus Celsius. O quanto de água, quanto de energia a água pode ceder. Nós acabamos de calcular o quanto de calor o gelo precisa receber para sair de -0 graus, -10 graus Celsius, chegar a gelo a 0 graus Celsius e se transformar em água a 0 graus Celsius. Agora vamos calcular a quantidade de energia que a água pode ceder quando sua temperatura diminui de 50 graus Celsius para 0 graus Celsius. No caso, as 200 gramas de água. Agora é o calor, deixa eu chamar isso aqui, calor cedido pela água. Então, vamos chamar esse calor de Q3, e aqui nós vamos ter massa da água, calor específico da água e variação da
temperatura da água. Então, nós queremos calcular o quanto de calor a água pode ceder se sua temperatura diminuir de 50 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então, nós temos 200 gramas de água, massa em gramas. O calor específico da água vale 1. E a variação de temperatura qual vai ser? Ele vai sair de 50 e vai para 0 graus Celsius. Então, é 0 menos 50. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, no final, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter menos 10.000 calorias. Onde o sinal de menos aqui deixa claro que a água está cedendo energia. Menos 10 calorias. Então, a gente lê, a água pode ceder menos 10.000 calorias. Se nós fôssemos colocar isso num diagrama, como ficaria? Vamos plotar primeiro a curva de aquecimento do gelo. Então, para o gelo, o que nós temos? O gelo precisa receber 500 calorias para sua temperatura aumentar de menos 10 graus Celsius e chegar até zero. Então, aqui vale 0 graus Celsius. Então, nós separamos aqui de 1.000 em 1.000, nós graduamos aqui o eixo de 1.000 em 1.000. Então, se o primeiro tracinho aqui vale 1.000, então aqui no meio vale 500. Então, sair daqui e chegar aqui, ó. Então, a temperatura aumenta de menos 10, vai até 0 graus Celsius. Depois, estando aqui em 500, vamos escrever aqui, ó, 500 calorias. Aqui vale 1.000, aqui 2.000 e assim por diante, até chegar aqui que vale 10.000. Agora, nós temos aqui 500 calorias para o gelo sair de menos 10 e chegar a zero. Para essas 100 gramas de gelo se fundir completamente, ela precisa receber mais 8.000 calorias. Então, a temperatura não muda, estando ainda a 0 graus Celsius, tem que receber mais 8.000 calorias. Então, você soma mais 8.000, mas lembre-se que começou do 500. Então, você tem que vir até aqui, ó, 8.500. Então, mais 8.000 calorias para o gelo se fundir completamente. E aí, o restante da conta nós não fizemos, mas se o gelo continua recebendo calor, a temperatura dele vai aumentar. Então, você pode colocar essa outra parte que nós não calculamos dessa maneira, vai aumentar agora a temperatura. Porque até aqui, 8.500, ele já se fundiu completamente. Agora, essa é a curva de aquecimento do gelo, onde até o 8.500 nós calculamos. 8.500 é a quantidade de calor necessária que o gelo precisa receber para se fundir completamente. As 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Agora vamos desenhar a curva de resfriamento da água, das 200 gramas de água que está a 50 graus Celsius. Se nós olharmos para a nossa conta inicial, nós vemos que para a água sair de 50 graus Celsius e chegar a zero, ela tem que ceder 10.000 calorias. Então, para a temperatura dela sair de 50 e diminuir até chegar a zero. Então, está descendo a temperatura, tá vendo? O eixo está descendo. Está descendo a temperatura. Até chegar a zero, ela tem que ceder 10.000 calorias. Então, nós vemos o quê? Que nesse ponto aqui, ó, onde ocorreu o cruzamento, é onde ocorre, então, nessa temperatura aqui, nessa temperatura, é a temperatura onde ocorreu o equilíbrio térmico. E a pergunta que vocês poderiam me fazer é o seguinte: como é que a gente vai calcular essa temperatura? É só fazer uma conta simples, olhando para o gráfico. A água pode ceder 10.000. A água pode ceder 10.000 calorias. Só que quanto dessas 10.000 calorias o gelo utilizou para fundir-se completamente? As 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Para fundir-se completamente, o gelo usou 500 para aumentar a sua temperatura, no calor sensível, e depois usou mais 8.000 para fundir-se. Então, no total, ele usou 8.000
1.500. Então, o que resta são 1.500 calorias. E sobram ainda 1.500 calorias. E onde é que vai ser usado essas 1.500 calorias? Note que até 8.500, note que agora todo o gelo se fundiu. Agora, quanto de água eu tenho no meu recipiente? Eu tenho as 200 gramas de água que eu tinha já, que era água 50, só que agora está a zero. Eu tinha 200 gramas de água e agora as 10 gramas de gelo também se fundiram e são água. Então eu tenho 300 gramas de água. Vamos calcular então a temperatura que essas 300 gramas de água pode ter ou terá com 1.500 calorias de energia térmica ou de calor. O que eu tenho agora são 1.500 calorias sobrando, só que eu tenho, vamos lembrar, MC, C da água, delta, delta teta. Então eu tenho 1.500 calorias, que é a quantidade de calor que eu tenho. A massa de água agora é 200 que eu tinha antes, mais os 100 do gelo que se fundiu. Eu tenho água, então o calor específico da água vale 1. A variação de temperatura qual é? É a temperatura de equilíbrio, que eu vou chamar como θ de equilíbrio, que eu estou querendo saber, menos a temperatura em que a substância estava, em que ambos estavam, que é zero, porque zero é a temperatura em que o gelo se fundiu, e essa mistura entre as 200 gramas de água, que já estava lá, e essas novas 100 gramas de água vão estar. Então, essas 1.500 calorias que restou vão ser responsáveis por aumentar a temperatura dessas 300 gramas de água. Então, nós temos 1.500, que seria 300 vezes temperatura de equilíbrio. Então, a temperatura de equilíbrio vale 5 graus Celsius, com 2 algarismos significativos. Então, essa temperatura aqui que nós marcamos vale 5 graus Celsius. Essa é a temperatura em que ocorre o equilíbrio térmico. As 200 gramas de água que estava a 50 graus Celsius, a temperatura diminui até chegar a 5 graus Celsius. E o gelo, as 100 gramas de gelo que estava a menos 10 graus Celsius, a temperatura vai aumentar até chegar a zero, vai se fundir completamente as 100 gramas de gelo, virar água, e agora essas 100 gramas de água vai aumentar a sua temperatura até chegar a 5 graus Celsius. Então, no final, o que nós vamos ter dentro do recipiente? Nós vamos ter 300 gramas de água a 5 graus Celsius. Vamos lá, de novo. Então, eu vou ler com vocês. Vamos colocar em contato térmico 30 gramas de água a 20 graus Celsius com 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Supondo que as trocas de calor se processem apenas entre a água e o gelo, qual será a temperatura final de equilíbrio térmico? Aí ele dá ali os calores específicos do gelo, da água e o calor latente de fusão. Então, agora eu tenho 30 gramas de água a 20 graus Celsius e 20 gramas de gelo a menos 20. Eles são colocados juntos dentro daquele recipiente que nós chamamos de calorímetro ideal. O que isso quer dizer? Eles só vão trocar calor entre eles. Então, o gelo vai receber calor e a água vai ceder calor. Tá? Então, vamos seguir o exercício para a gente ver como é que a gente faz ele. Esse problema diz o seguinte: vamos colocar em contato térmico 30 gramas de água a 20 graus Celsius com 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Supondo que as trocas de calor se processem apenas entre a água e o gelo, qual será a temperatura final de equilíbrio térmico? Dados: calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama e por grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama e por grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Nesse problema, nós temos 30 gramas de água a 20, são colocados em contato com 20 gramas de gelo a menos 20. Então, o que nós podemos fazer para resolver esse tipo de problema? Nós podemos plotar ou desenhar a curva de aquecimento do gelo e a curva de resfriamento
da água. E a pergunta que nós poderíamos fazer é a seguinte: a quantidade de calor que a água tem para ceder é o suficiente para fundir totalmente o gelo? Essa pergunta nós podemos responder ela fazendo a curva de aquecimento do gelo e a curva de resfriamento da água. E para encontrar a temperatura de equilíbrio térmico, nós devemos desenhar as duas curvas no mesmo diagrama. Então vamos começar escrevendo o calor que o gelo tem que receber para se fundir completamente. Vamos nos lembrar que nós temos 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Para começar, vamos calcular a quantidade de calor que o gelo tem que receber para que toda a sua massa se transforme em água a 0 graus Celsius, ou seja, para que ele sofra o processo de fusão. Para isso, nós temos que nos lembrar que nós temos 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Então, vamos calcular primeiro o calor Q1, que é o calor que o gelo precisa receber para que sua temperatura aumente de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então, nós vamos ter aqui massa do gelo, calor específico do gelo, variação da temperatura do gelo. A massa do gelo vale 20 gramas, o calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura, nós queremos que ele chegue a 0, então a temperatura final é 0, menos 20. Então, mais 20. Então, quanto dá esse resultado? Nós vamos ter aqui fora 10 vezes 20. Então, a gente precisa receber 200 calorias. Então, o gelo precisa receber 200 calorias para aumentar sua temperatura de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Vamos chamar de Q2 a quantidade de calor que essas 20 gramas de gelo precisa receber para sofrer o processo de fusão. Então, nós temos que essa quantidade de calor vai ser a massa de gelo vezes o calor latente de fusão. A massa de gelo que nós temos vale 20 gramas e o calor latente de fusão nós sabemos que é 80 calorias para cada grama. Então, essas 20 gramas de gelo precisa receber 1.600 calorias. O gelo precisa receber, o gelo que está a menos 20, para se tornar água a 0, precisa receber 1.600 calorias mais 200 calorias. Então, nós temos aqui um eixo, onde nós temos... Então, nós temos o eixo vertical para a temperatura, o eixo horizontal para a quantidade de calor, seja cedido ou recebido. O gelo está a menos 20 graus Celsius, então nós colocamos aqui embaixo. E a água está a mais 20 graus Celsius. Nós já sabemos que o gelo precisa receber 200 calorias para aumentar sua temperatura até 0 graus Celsius. Então, esse ponto aqui vale 200 calorias. Estão desenhando aqui fora de escala. E precisa receber mais 1.600 calorias. Então, mais 1.600 calorias. Então, ele precisa receber 1.600 calorias, mas anteriormente ele já tinha recebido 200. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto 1.800 calorias. Então, até aqui, quando ele recebe 1.800 calorias, todo o gelo que estava a menos 20 virou água a 0 graus Celsius, ou seja, 20 gramas de água a 0 graus Celsius. E se ele continuar recebendo calor, a sua temperatura vai começar a aumentar, como está apontando aqui o eixo. Essa parte nós não calculamos. E aí nós chegamos num ponto importante, porque a água, as 30 gramas de água que está a 20 graus Celsius, nós temos que desenhar agora a curva de resfriamento dela. Então, ela vai diminuir a sua temperatura. Se ela diminui assim,
Nós já sabemos que onde as duas curvas se encontram é a temperatura de equilíbrio. Então, ela pode diminuir assim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo o gelo se fundiu e no final nós vamos ter 30 gramas de água que já tinham antes, mais as 20 gramas, ou seja, no final nós vamos ter 50 gramas de água a uma determinada temperatura. Ou ela pode esfriar dessa maneira. E aí nós já sabemos que a temperatura de equilíbrio vai ser 0 graus Celsius. E nós já sabemos que nem todo o gelo sofreu o processo de fusão, porque uma parte do gelo, a energia que a água cedeu ao resfriar não foi suficiente para fundir completamente o gelo. Então, nós temos que calcular para ver qual é das duas situações. Lembrando que o gelo precisa receber, no mínimo, 1.800 calorias para sofrer completamente o processo de fusão. Então, vamos chamar esse calor que a água pode ceder de calor Q3. Então, nós vamos calcular. É a massa de água, calor específico da água, multiplicado por variação de temperatura da água. A massa de água que nós temos vale 30 gramas. O calor específico da água vale 1. E a variação de temperatura, se a água, para a água ceder, para a água chegar a 0 graus Celsius, ou seja, o máximo de energia térmica que a água pode ceder no seu estado de água, no seu estado líquido, é quando ela chega até a temperatura de 0 graus Celsius. Então, 0 menos a temperatura em que ela está, que é 20. Então, essa é a energia máxima que a água pode ceder, ou seja, a quantidade de calor máxima que a água pode ceder. Então, vai ser 30 vezes menos 20. Então, a quantidade máxima de calor que a água pode ceder vale 600 calorias. Onde o sinal de menos aqui diz claramente que ela está cedendo. Então, a água pode ceder no máximo 600 calorias. Só que o gelo precisa receber 1.800 calorias, no mínimo 1.800 calorias para se fundir completamente. Então, na prática, se nós fôssemos desenhar mesmo em escala, ficaria assim, ó, já está correto. Então, a curva de aquecimento, a curva de resfriamento da água fica assim, ó. Então, nós já sabemos que essa temperatura, a temperatura de equilíbrio, vale 0 graus Celsius. E nós podemos aqui calcular também, porque nem todo gelo se fundiu. Nós podemos calcular a quantidade de gelo que fundiu. Então, olha só, das 600 calorias que a água pôde ceder, 200 calorias foram utilizadas só para elevar a temperatura do gelo de menos 20 até 0. E o restante, que é isso aqui, ó, que é exatamente essa quantidade aqui, o restante, foi usada para fundir o gelo. E quanto vale esse restante? Esse restante vale exatamente a diferença. 600, que era o quanto que a água podia ceder, o máximo que a água pode ceder, menos os 200 que foi usado para aumentar a temperatura do gelo. Então, o que sobra para fundir o gelo, sobra 400 calorias. Então, nós temos que calcular quanto de gelo dá para transformar em água com 400 calorias. Nós vamos chamar esse calor de calor estrela. E nós sabemos que o calor de transformação de fase é o calor latente de fusão. Então, nós pegamos a massa, vamos chamar isso aqui de massa estrela, vezes o calor de fusão.
A quantidade de calor que nós temos disponível vale 400. A massa massa estrela é a massa que eu quero saber quanto de gelo que se transformou em água, que sofreu o processo de fusão. E nós sabemos que para cada grama eu preciso de 80, que é o calor latente de fusão. Então a massa estrela, que é a massa de gelo que sofreu o processo de fusão, 5 gramas. Então, somente 5 gramas de gelo sofreu o processo de fusão, virou água. Então, no final, eu tenho uma mistura de 35 gramas de água com 15 gramas de gelo. Essa é a mistura final. E a temperatura de equilíbrio vale 0 graus Celsius. Então, eu tenho uma mistura de água e gelo a 0 graus Celsius, sendo 35 gramas de água e 15 gramas de gelo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Esse aí, só olha no final, ou seja, a troca de calor, de energia térmica ocorre, só que nem todo gelo ele sofre processo de fusão. Ou seja, no final, quando você tem uma mistura de água e gelo, a temperatura é 0 graus Celsius. Então, essa foi a temperatura de equilíbrio. Aproveitar esse tempo que nós temos agora para começar a gente discutir, porque esses problemas que eu passei para vocês até agora falam de fusão e solidificação, tá? Então, eu gostaria de começar a falar agora sobre a liquefação e a vaporização, que são os processos que ocorrem, são outros processos, né, que ocorrem na fase líquida para a fase gasosa. Liquefação é a gasosa para o líquido e a vaporização do líquido para o gasoso, tá? Tá, então vou falar um pouquinho, então, vamos falar um pouquinho sobre liquefação e vaporização. Então, os dois principais processos de vaporização, turma, eles são chamados de ebulição e evaporação, tá? Os dois acontecem em contexto diferente. Então, um é a ebulição, que tem a ver com ebulição da substância, e o outro é evaporar-se, que é a evaporação, tá? E esse processo acontece em sólidos cristalinos, e eles obedecem às leis gerais básicas, tá? Por exemplo, para uma determinada pressão, porque a pressão exerce um papel muito importante. Então, para uma determinada pressão, cada substância possui uma temperatura de fusão e uma de ebulição. Isso é importante. E nós estamos falando aqui de substâncias puras, tá? A água é uma substância pura, não pode ser misturas. Por exemplo, 70% de álcool mais 30% de água. Isso não é uma substância pura, tudo bem? Então, isso é importante vocês guardarem. Para uma determinada pressão, cada substância pura possui uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição muito bem definida. Algumas substâncias que são misturas não possuem essas temperaturas de fusão e ebulição muito bem definidas. Por exemplo, o gelo, que é água. A temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. E uma outra regrinha básica que a gente tem que guardar é o seguinte: para uma mesma substância pura, as temperaturas de fusão e de ebulição variam com a pressão. O que isso quer dizer? No nível do mar, a temperatura de fusão do gelo vale 0 graus Celsius. Acontece que, a temperatura de ebulição da água vale 100 graus Celsius, no nível do mar. Agora, se você for no topo do Everest, que fica a 8.800 metros do nível do mar, lá a pressão da atmosfera é diferente, é menor. E pelo fato da pressão da atmosfera ser menor, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição vai ser diferente. Por exemplo, no topo do Everest, a água não ferve a 100 graus Celsius. Ela ferve a uma temperatura menor.
Por quê? Como a pressão da atmosfera sobre a água é menor, então a água entra em ebulição com mais facilidade. Então a temperatura de ebulição é menor. Então isso é importante se guardar, tá? As substâncias puras, a temperatura de fusão de ebulição delas variam com a pressão. Isso é muito importante. Uma outra regrinha básica é o seguinte: se durante a fusão ou a ebulição de uma substância pura a pressão permanecer constante, a temperatura também vai permanecer constante. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, que enquanto o gelo estiver sofrendo o processo de fusão, ou seja, o gelo estiver se transformando em água, se a pressão se mantém constante, a temperatura em que isso ocorre vai também se manter constante, ou seja, vai acontecer a 0 graus Celsius. A mesma coisa é a água. Se a água estiver entrando em ebulição, a água no seu estado líquido estiver virando vapor, estiver virando gás, se enquanto isso estiver ocorrendo, a pressão não variar, então a temperatura de ebulição também não vai variar. É isso que quer dizer. Então, essas são regrinhas básicas para as temperaturas de fusão e temperatura de ebulição. Lembra que eu disse? Toda substância pura tem uma temperatura de fusão e tem uma temperatura de ebulição, tabelado, tudo bem? As substâncias que são misturas, ligas metálicas, geralmente elas não possuem uma temperatura de fusão e de ebulição bem definida. Então, aqui nós temos um processo que é de vaporização. Por exemplo, nós temos uma substância que ela está a menos 20 graus Celsius, então é gelo, a água a menos 20 graus Celsius, e esse gelo a menos 20 graus Celsius, ele recebe uma determinada quantidade de calor, nós já aprendemos, Q1, e ele aumenta sua temperatura até 0 graus Celsius. E quando ele chega até 0 graus Celsius, essa é a temperatura de fusão dele. Quando ele chega nessa temperatura, não tem mais para onde ir, ele tem que entrar, ele tem que começar a se transformar em água. Então, todo o calor que ele receber agora, que ele vai receber, ele vai usar para sofrer o processo de fusão. Então, agora ele vai receber uma quantidade de calor Q2 e o gelo vai se transformar em água, mantendo a mesma temperatura. Por quê? Porque a pressão não variou. Tá? Esse processo é chamado processo de fusão. Agora, eu tenho água a 0 graus Celsius. Essa água vai receber uma determinada quantidade de calor Q3 e a temperatura dela vai aumentar de 0 até 100 graus Celsius. Então, a água agora vai recebendo calor e a temperatura dela vai aumentando. Vai aumentar até quando? Até chegar em 100 graus Celsius. Quando ela chega em 100 graus Celsius, 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Então, quando chega na temperatura de ebulição, que é a temperatura de ebulição, agora a pressão é constante, então a temperatura não vai mudar e toda energia, todo o calor que ela receber agora, que é o calor aqui, Q4, ela vai ser usada agora para mudar de fase, para sofrer uma mudança de fase. Então, a água vai se transformar em vapor, vai entrar em ebulição. Por isso que é o processo de vaporização. Então, nesse processo, a pressão não muda, então toda a água vai se transformando em vapor, mantendo a mesma temperatura. A temperatura do vapor não muda, até que toda a água se transforme em vapor. E aí você pode pegar esse vapor, que é o vapor, e aumentar a temperatura dele. Só que agora ele é vapor. Até 120 graus Celsius ou para mais que isso. Tá? Então, esse é o processo de aquecimento desde o gelo, na fase sólida, até chegar na fase vapor. Nós podemos colocar isso numa curva de aquecimento, né? E para calcular, vamos lembrar, né? Toda vez que tem mudança de temperatura, entra calor sensível, e toda vez que ocorre mudança de fase, ou fusão, ou vaporização, entra calor latente. Então, para fazer a conta, ó, primeiro do gelo, calor sensível, a gente calcula aqui. Depois, massa vezes calor latente de fusão do gelo. Depois, o calor recebido pela água. Depois, o calor recebido pela água até ela chegar na temperatura de ebulição. Depois, a água entra em ebulição e vai se transformar em vapor.
Para se transformar em vapor, entra um calor latente de vaporização, que é um calor de transformação. E agora, a expressão é a mesma, só que o calor que entra aqui, o L, é o LV, o calor latente de vaporização, que para a água é 540 calorias por grama. Ou seja, para cada grama de vapor, nós precisamos ceder para esse vapor, ou seja, o vapor precisa receber 540 calorias. E aqui, para aumentar a temperatura do vapor, nós temos que ceder calor, ou seja, o vapor tem que receber uma determinada quantidade de calor, e aqui o calor específico é o calor específico do vapor. Colocando em um diagrama ou em uma curva de aquecimento, onde tem aqui o calor recebido, porque essa substância vai receber calor para que isso aconteça. Aqui, ó, ela sai do menos 20 no seu estado sólido, aumenta a sua temperatura até chegar na temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius, e aqui tem uma mistura da fase sólida com a fase líquida, e continua recebendo calor até que todo o gelo derreta, vira líquido. Quando nós temos aqui somente líquido, agora a temperatura aumenta novamente até chegar nos 100 graus Celsius, e a partir dos 100 graus Celsius agora, a temperatura não vai variar, ele vai continuar recebendo calor, só que agora o líquido vai se transformando em vapor, porque está em ebulição. E quando o líquido se transformar todo em vapor, a temperatura vai voltar a aumentar, só que agora é vapor. Então, essa é a curva de aquecimento, onde agora nós temos dois platôs aqui, né? Um platô que é o de fusão e o outro platô que é o de vaporização. Eu disse que a vaporização era composta por dois processos. Um é a evaporação, que é simplesmente a substância ela evapora, e o outro é a ebulição. Eu acabei de falar da ebulição, né? A ebulição é quando você coloca a substância, ela chega na temperatura de ebulição. A evaporação, ela não precisa a substância chegar na temperatura de ebulição. A evaporação, guarda isso, ela ocorre à temperatura ambiente. Então, a evaporação, a ebulição, a substância tem que chegar na temperatura de ebulição para que ela ocorra. A evaporação não, a evaporação vai ocorrer à temperatura ambiente. E a evaporação, ela vai depender de alguns critérios. Por exemplo, a evaporação vai depender da natureza do líquido. Por exemplo, a água, ela evapora diferente, por exemplo, do álcool. Se você joga água numa superfície e do lado você joga álcool, você vai ver que o álcool evapora muito mais rápido do que a água. Depende da temperatura que o ambiente se encontra, depende da área da superfície livre. Por exemplo, se você coloca água dentro de um copo, ela vai evaporar de um jeito. Se você espalha essa água por uma mesa, como a área livre dela é maior, ela vai evaporar muito mais rápido. Por isso que para secar uma roupa, geralmente a gente estende ela aberta, né? Se você põe essa roupa embolada, ela vai demorar para secar. Depende da pressão sobre a superfície. Lembre-se que a pressão da atmosfera, turma, é o peso que a atmosfera exerce sobre um corpo. Quanto menor esse peso, menor essa pressão, mais fácil vai ser para essa substância evaporar-se. Tá? E depende da pressão de vapor do líquido. Isso aqui nós vamos entrar em detalhes um pouquinho mais para frente. Pressão de vapor é a pressão exercida pelo próprio líquido quando ele evapora. Ok? Vamos ver isso mais para frente. Então, esse é o processo de evaporação. Ele também está dentro da vaporização. Só que ele não ocorre, ele não precisa chegar na temperatura de ebulição para que isso aconteça. Ele ocorre à temperatura ambiente. Vamos falar então um pouquinho, já que eu falei que a pressão de vapor ela é importante para a vaporização ou para a evaporação, vamos falar um pouquinho da pressão de vapor. Onde aparece a pressão de vapor, onde ela é importante, né? Como é que a gente pode ver que ela é importante?
Aqui nós temos, por exemplo, um pistão, temos aqui um recipiente. Pensa nisso aqui como se fosse uma seringa, onde você tapa uma ponta e tem um êmbolo, né? Aquele negócio que você aperta da seringa, o êmbolo da seringa é chamado de êmbolo. E ali dentro tem um líquido. Pode ser água, por exemplo, ou álcool, por exemplo. Está na fase líquida. Se você puxa o êmbolo, o que vai acontecer? Quando você puxa, vai aparecer aqui uma parte vazia, um vácuo. Aí, rapidamente, as partículas do líquido que estão aqui mais próximas da superfície, o que vai acontecer? Elas vão evaporar, elas vão evaporar-se e vão virar vapor. Então, agora você tem um líquido embaixo e em cima você tem um vaporzinho do líquido. E à medida que você for puxando ainda mais dessas partículas que estão próximas ali da superfície vão se desprendendo e vão virando um vapor. É um vapor que é composto pelas próprias partículas do líquido. E esse vapor, olha só que interessante, esse vapor que vai sendo criado ali, agora ele tem um peso. Então, ele exerce um peso sobre o líquido. Esse peso, eu já disse, é pressão. Isso é que nós vamos chamar de pressão de vapor. Então, esse vapor que está em cima do líquido agora, ele exerce uma pressão sobre o líquido, e essa pressão nós vamos chamar de pressão de vapor. E olha só que interessante, à medida que essa pressão de vapor vai aumentando, que essa pressão vai aumentando, lembre-se, a pressão é o peso, ela impede que as partículas subam. Então, note que as flechinhas, olha aqui, as flechinhas estão grandes aqui, e aquelas estão pequenas. Por quê? À medida que esse vapor vai aumentando e aumentando, chega uma hora que a pressão é tão grande que ele começa a dificultar ou criar dificuldade para que as partículas elas evaporem. E vai chegar um momento seguinte, que na superfície vão ter partículas, o vapor se condensando e líquido evaporando. E como a quantidade é a mesma, a quantidade de vapor que se condensa, a quantidade de líquido que evapora é a mesma, nós vamos dizer que o sistema alcançou uma espécie de equilíbrio. Tudo bem? Nessa situação, a gente diz que o sistema está em equilíbrio, ou seja, a quantidade de vapor que se condensa é exatamente a quantidade de líquido que evapora. Então, essa massa de vapor, de gás, de vapor, ela não ganha mais partículas, porque o tanto que ela perde é exatamente o tanto que ela ganha. Quando isso acontece, a gente chega numa determinada pressão. Por quê? Porque agora eu tenho uma mistura de vapor e líquido. Se nós desenharmos... e a gente pode ir puxando, olha só. Se a gente conseguir puxar ainda mais, vai chegar uma situação que todo esse líquido vai virar vapor. Então, o que aconteceu? Olha só que interessante. Nós fizemos com que um líquido virasse vapor, sendo que nós não mexemos na temperatura dele, nós mexemos na pressão. Nós fomos diminuindo a sua pressão até que ele virou vapor. Nós não mexemos na pressão dele, nós não mexemos na temperatura dele, nós mexemos na pressão. Então, a pressão exerce uma influência sobre a mudança de fase. O que aconteceu aqui é que eu diminuí a pressão a tal ponto, olha aqui o ponteiro, ó, eu diminuí a pressão a tal ponto que todo o líquido virou vapor. Então, se nós fôssemos botar um gráfico, aqui eu tenho pressão e tenho volume. Então, essas são as quantidades relevantes. Eu não estou mexendo na temperatura, como eu estava antes. Eu estou mexendo na pressão e no volume. Por quê? Quando eu mexo com o êmbolo, eu estou criando vácuo. Então, eu estou diminuindo a pressão lá dentro. Então, eu tenho que plotar um gráfico que é de pressão por volume. Aí, a pressão eu coloco no eixo vertical e o volume eu coloco no eixo horizontal. E se eu for plotar no gráfico como que esse líquido e esse gás se comportam, olha só. Quando o volume é pequeno, olha aqui, ó, aqui o ponto A. Ponto A, antes do ponto A é um volume pequeno. Olha o eixo aqui, ó. Quando o volume é pequeno, a pressão está alta, tá vendo? Está lá em cima. Ó, a reta aqui está lá em cima, a pressão está lá em cima.
que é esse caso aqui, ó, volume pequeno, tem uma pressão alta. Por quê? Porque esse êmbolo aqui, ó, cinza, ele exerce uma pressão sobre o líquido. Então, quando o volume está antes do ar, a pressão é alta. À medida que eu vou aumentando o volume, o que acontece? A pressão vai diminuindo, olha aqui, ó, até chegar no ar. Ela diminui até chegar no ar. Quando chega no ar, o que acontece? Eu tenho a pressão máxima de vapor. Quando chega nessa pressão, o que acontece? O vapor, o líquido, ele está se transformando em vapor, e enquanto isso está acontecendo, a pressão não varia. Então, enquanto o líquido estiver se transformando em vapor, que é o caso A, B, C, o que acontece? O líquido está se transformando em vapor. A pressão, ela não vai variar. Olha aqui, ó, o ponteiro é o mesmo, tá vendo? Aqui a pressão estava alta, olha aqui, ó, o ponteiro é o mesmo, nos dois casos. E até ela se transformar toda aqui, ó, o ponteiro é o mesmo, tá vendo? Ele só volta a mudar aqui, ó, na situação E. Enquanto o líquido estiver se transformando em vapor, à medida a pressão não vai variar, que é o que está acontecendo aqui, ó. Quando chega no D, que é esse caso, o que acontece? Você continua aumentando o volume, o que acontece com a pressão? Olha aqui, ó, a pressão diminui drasticamente. Então, essa é a regra. E essa pressão que ocorre aqui, ó, do B, do A até o D, essa pressão de transformação, nós vamos chamar de pressão máxima de vapor. Por quê? Porque é a pressão que esse vapor está exercendo sobre a substância. E aí entra aqui uma coisa bem interessante, né? Porque a gente vê o seguinte, que a pressão que o vapor exerce, ela pode, por exemplo, se ela for muito alta, ela pode impedir que o líquido evapore. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada de umidade relativa do ar. Por que quando eles vão dar a previsão do tempo, eles falam da temperatura máxima, temperatura mínima e da umidade relativa do ar? Se nós estivermos num local, turma, onde a umidade relativa do ar está muito alta, significa que a umidade está muito alta. Se a umidade estiver muito alta e estiver muito quente, nós vamos ter uma sensação térmica muito desagradável. Por quê? Porque essa umidade, esse vapor que está aqui, ele vai exercer uma pressão sobre nós. Exercendo uma pressão sobre a gente, o que ele faz? O suor que nosso corpo produz não vai conseguir evaporar. E quem é que faz com que a gente troque energia térmica? Né? É o suor. Se o suor não evapora, a temperatura do nosso corpo ela não diminui, ela não estabiliza. Então, a sensação que você tem é uma sensação para a gente de extremo cansaço e desconforto. Por quê? Porque essa umidade relativa do ar muito alta, ela impede que o suor evapore. Tudo bem? E o extremo oposto também não é bom, que é quando a umidade relativa do ar está muito baixa. Quando a umidade relativa do ar, a umidade do ar está muito baixa, o que acontece? O nosso suor, ele evapora muito facilmente. E aí isso também causa uma sensação de desconforto. Para respirar fica muito difícil, porque a gente respira um ar seco. Então, o que o pessoal chama de umidade relativa do ar é, na verdade, a pressão de vapor. No caso da umidade relativa do ar, é a pressão que o vapor de água exerce. Então, toda vez que falar para vocês de umidade relativa do ar, na previsão do tempo, lembre-se de pressão de vapor. É a pressão que o vapor exerce sobre a gente, impedindo que o nosso suor evapore. Então, isso vai causar uma sensação térmica muito mais desagradável se a umidade relativa do ar, por exemplo, estiver muito alta. Isso acontece, por exemplo, em florestas tropicais. Em florestas tropicais, onde a umidade relativa do ar é muito alta, o que acontece? A sensação de cansaço é muito maior. Por quê? Porque o seu suor, ele não evapora, e quando o suor, ele evapora,
o que faz? Ele retira uma parte de calor do seu corpo. Então, ele meio que ele retira uma parte de calor do seu corpo, então ele protege o seu corpo. Agora, se esse suor não evapora, ele não leva embora essa quantidade de calor, essa quantidade de energia. Então, isso causa uma sensação de desconforto, de cansaço muito grande. A sublimação, turma, o que é a sublimação? A sublimação é a passagem do sólido direto para o vapor. Então, sem passar pela fase intermediária líquida. Isso acontece, por exemplo, com a naftalina. A naftalina é sólida, ela passa direto para o estado de vapor. Isso acontece com gelo seco. O gelo seco é um gelo feito de gás carbônico, de dióxido de carbono, e ele não vira líquido, ele vai direto, vira vapor. É essa fumaça aqui que está na figura, ele vira uma fumaça. Então, ele não passa pelo estágio da fase líquida, ele vai direto do sólido para o gasoso.